Olá, eu sou Renata Cristofoletti e esse é o canal Estrela Quântica. Hoje a gente tem uma participação especial aqui de uma outra estrelinha quântica, minha filha Branca Elizabeth. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma situação que infelizmente ainda é muito comum, que são os roubos e assaltos. E nós vamos dar um exemplo do que é não estar alinhado na frequência do medo, do pânico e principalmente da distração. Por isso, a Branca vai dar um depoimento do que aconteceu com ela no sábado passado, dia 28 de março. Bom, eu estava voltando do mercado e esse mercado fica a 4 ruas daqui de casa. A gente sempre fez esse caminho a pé há mais de 10 anos e nunca aconteceu nada. Esse bairro que a gente está é tranquilo, tem muitos idosos e assim, é um caminho que a gente sempre fez tranquilamente, sem problemas. Então, mas dessa vez, quando eu estava voltando, eu estava voltando andando devagar e eu até pensei em voltar andando mais rápido. Era mais ou menos 8 horas, 8h10 da noite, mas alguma coisa me fez não andar rápido. Eu queria, mas eu voltava a andar devagar. E voltando, os carros estão de frente pra gente, então a gente vê tudo que tá vindo. O mercado fica numa esquina, quando eu já estava na outra, eu vi dois caras de moto subindo a avenida, cruzando. Eu estava vindo reto, eles cruzaram a avenida aqui e eu percebi que eles olharam para mim o tempo todo. O do passageiro estava com um moletom vermelho, bem destacando, e eu prestei atenção nisso. E logo que eu vi eles atravessando, percebi que eles ficaram me encarando, eu lembrei do que a gente sempre vê em noticiário de desconfiar de dois caras numa moto. Sempre desconfiar, porque é muito comum assalto. Eu não sei porque eu lembrei disso, porque é um caminho que a gente sempre fez muito tranquilo, mas nesse dia eu lembrei e fiquei com isso na cabeça. Deu tempo, e nessa esquina já que eu tava, em frente já tem uma pizzaria ali na esquina. A pizzaria estava de portas fechadas, mas estava funcionando dentro, todos os funcionários, e tinha vários carros estacionados esperando os pedidos. Lembrando que era mais ou menos 8 horas da noite. Foi o tempo de eu atravessar a rua, andar mais um pouquinho, mais ou menos 10 passos, eu já vi esses dois caras de moto, eles deram a volta e eu já vi eles voltando na minha direção, assim, tinha um carro na frente. Assim que o carro passou, eles foram desacelerando. E eu vi tudo isso, assim, falando parece que aconteceu devagar, mas aconteceu muito rápido, é coisa de segundos. Então eu contando parece em câmera lenta, mas não foi. Assim que o carro passou, eles já encostaram, desaceleraram, encostaram na calçada e o do passageiro do moletom vermelho, que eu prestei atenção nisso, ele já desceu da moto e já veio na minha direção. Enquanto eles estavam vindo, eu já estava andando devagar, eu diminui mais ainda o passo, fui mais pro canto da parede e eu fiquei atenta, assim que ele desceu da moto, eu já gritei um não. A primeira coisa que eu gritei foi não. E virei as costas e já dei duas passadas assim, bem larga, e pra entrar num ritmo de correr assim, muito rápido. E é difícil você dar um tiro de corrida desse, porque principalmente você virar e ter que correr, não é... Eu pensei, bom, eu vou correr e pelo menos eu tentei fugir. Se ele me agarrar, eu tava de cabelo solto, se ele me agarrasse, quando acontecesse qualquer coisa assim, eu pelo menos pensei, bom, pelo menos eu corri, tentei. E isso já gritei socorro, já gritei mesmo e fui correndo, lembrei que a pizzaria tava aberta e já virei a esquina, não voltei em direção ao mercado, virei a esquina assim à esquerda e já pedindo socorro, porque pelo menos a entrada dos funcionários ia estar aberta. E nisso, ele não conseguiu me alcançar e já vários carros pararam e já me ofereceram, já me levar para casa, porque na hora eu só conseguia repetir assim, eu fiquei muito acelerada e na hora eu só consegui repetir. Eu moro a 3 ruas daqui, eu moro a 3 ruas daqui, eles tentaram me assaltar, isso nunca aconteceu, eu tô muito perto da minha casa. E aí um casal, uma moça já desceu do carro, eles já me ofereceram carona e me deixaram em frente em casa. Assim que eu entrei, eu não cheguei a chorar nem nada, mas porque a adrenalina estava muito alta. Eu cheguei, já contei pra ela, ela se assustou muito, foi muito assustador, porque... Muito assustada. Primeiro que você ouve a palavra assalto, a primeira coisa que você pensa não é que a pessoa escapou. Você já pensa assim, putz,
putz, foi assaltada. Porque é muito raro alguém conseguir escapar de um assalto, isso não é comum. E aí eu contei pra ela e logo a gente começou a revisar o que aconteceu, assim que passou o susto e tal, a gente começou a revisar o que aconteceu e a gente percebeu que eu não entrei em pânico, eu não estava distraída e eu não paralisei de medo. Esses os três detalhes, pra mim, um detalhe assim crucial foi eu realmente não estar distraída, mas uma coisa que eu já tinha percebido naquela noite é que o clima estava estranho, tava um ar diferente assim na rua. Não que eu estava esperando que algo acontecesse, mas quando a gente está bem atento, bem presente no momento, quando a gente está mesmo ali, presente, não divagando, a gente acontece, é comum, a gente anda na rua, às vezes se distrai, principalmente se estiver escutando uma música, mas eu não estava distraída e eu não. O principal foi não paralisar de medo, porque é outra coisa muito comum, a pessoa já. Se a pessoa já é abordada, é muito assustadora. Quem já passou por uma situação dessa, se quiser comentar aí, porque realmente quando a pessoa desce da moto pra te abordar, você sente que aquela pessoa tá indo na sua direção com uma má intenção pra é muito assustador. É muito. Só quem passou por isso vai poder descrever, assim, tentar descrever como que é assustadora essa sensação, a pessoa descer ali e querer correr atrás de você, querer te pegar. Então é isso. E ficamos realmente muito assustadas, mas Isso nunca tinha acontecido isso comigo, nunca tinha acontecido nunca sofri uma antes. tentativa de assalto, nunca. Eu também não. E o que eu quero falar aqui, gente, é que, vejam, ela não estava alinhada com essa frequência de se deixar se deixar levar pela situação, porque normalmente o que acontece em 99% dos casos é a pessoa realmente se paralisar e ela se distrair frente a isso, porque ela recebeu a abordagem e ela não que ela soubesse que ia acontecer. Eu não reagi, o detalhe é esse. Ela não reagiu. Eu sabia, eu sei que, assim como eu lembrei no noticiário de desconfia de duas pessoas numa moto, eu também lembrei que, assim, nunca reaja a um assalto, nunca reaja a uma abordagem de qualquer forma que seja, porque você não sabe o que a pessoa tem ali com ela. Exato. Então eu não reagi, também não foi isso que aconteceu. Exato. E aqui a questão foi toda do estado de presença que ela teve ali naquele momento, de poder captar a energia do que estava acontecendo. Ela já tinha percebido uma energia que estava no ar, que estava diferente, que ela viu, estava estranho, mas ela ficou o quê? Ela, ao invés de se distrair, ela manteve o foco. Então, o alinhamento e a calma. Então, o alinhamento pessoal dela nessa hora contou muito para que ela realmente se escapasse da situação, para que ela saísse disso. Eles desistiram, eles montaram na moto e saíram correndo. Assim que eu Exato. consegui virar a esquina, eles já viram que vários carros pararam na rua para me socorrer, eles desistiram, montou na moto e foi embora. E é isso que a gente deixa como mensagem aqui também, gente, porque pela lei da vibração, a lei da atração, semelhante atrai semelhante. Se uma pessoa está já vibrando numa frequência de medo, quantas pessoas que não saem na rua morrendo de medo, já com medo, nossa, eu vou ser assaltada, vai acontecer isso, aquilo. As pessoas que já estão alinhadas nessa frequência, elas estão na realidade atraindo isso. Ela não estava atraindo isso. Tá? Claro que não é de forma rua. consciente, mas o fato é que o alinhamento em que ela estava fez com que ela percebesse o estado de presença e pudesse, então, raciocinar rapidamente o que fazer. Ela se virou e correu. Claro que isso é questão de milésimos de segundo, gente. Muito rápido. Mas o fato é que, graças a Deus, não aconteceu nada e a gente fica assim... Fica uma lição aí, Fica uma lição, claro, né? A lição é justamente não se alinhar com isso. E essa frequência. Perceber pelo estado de presença, né? Pela sua... É o seu alinhamento pessoal. O que está acontecendo agora? Porque aí você consegue destacar aquilo que está dentro, aquilo que está fora. O que está acontecendo dentro do que está acontecendo fora. Então, nesse momento, principalmente, gente, que
a gente está percebendo aí uma frequência maior, né, De de tensão. medo, de Com essa tensão, quarentena. com a quarentena, com tudo isso que está acontecendo, a gente se voltar para o nosso alinhamento pessoal e perceber, mas e eu? Como eu estou nesse momento? Porque não necessariamente a gente precisa se envolver com isso e ficar naquela questão, isso me levou, isso me transportou. Não, a gente pode ter o controle interno do que está acontecendo e se safar e não cair nesse tipo de coisa. Então, essa é a mensagem. Deixa aqui nos comentários se já aconteceu alguma coisa desse tipo com você, como que você se saiu da situação. Conta pra gente, eu quero saber como que é o seu alinhamento frequencial, principalmente diante de situações que são completamente inesperadas. Então, um beijo na sua estrela E até o próximo vídeo.